Um grande privilégio e também uma grande responsabilidade falar com filhos de Deus. E pela graça nós estamos aqui. Vamos nos colocar de pé e fazer a leitura do companheirismo desta tarde. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Senhor permitindo, nós vamos falar sobre ser um vencedor. Primeiro sobre medo, depois sobre coragem e depois provando para mim mesmo, para você, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aproveitando também para fazer uma saudação especial para a igreja de Tucumã, no Pará. Jovens, amada igreja local, olha a nossa responsabilidade. A igreja de Tucumã, no Pará, sempre acompanha e está acompanhando os nossos cultos. Pastor José Borges e esposa estão enfermos, estão por essa região, e a igreja foi orientada a acompanhar os cultos de Anápolis. É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo um privilégio, como eu disse há pouco. Vocês aí, amados irmãos em Tucumã, no Pará, estão recebendo as mesmas bênçãos que Deus tem nos dado aqui. Mais uma... Sim? Não só Anápolis, né? Eu creio que estão assistindo várias igrejas que transmitem, né? Hoje eu vi logo no começo da reunião, a igreja de Tucumã já estava assistindo. Minha tia que está enferma, né? Tia Darcy está enferma. A tia Darcy é irmã da mãe da minha esposa. O pastor Zé Borges é irmão da minha mãe. E eu mais uma Maderlinho somos parentes. Mais uma nota para a igreja também, aproveitando esse momento, em relação aos irmãos que chegaram, vieram, se mudaram para Anápolis. Esse momento que nós temos aqui no período da tarde é para toda a igreja. Ele é liderado, dirigido pelos jovens, mas é o culto vespertino, é um culto com toda a igreja. Se você tiver condição, venha, participe e seja abençoado assim como nós estamos sendo abençoados. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Senhor, essa igreja está aqui para ouvir a Tua palavra. Ela não veio para ouvir um homem falando. Ela veio para receber do Senhor o que ela precisa para enfrentar esses dias maus. Que eu seja um instrumento, Senhor, em Tuas mãos, e que a igreja seja ungida para ouvir essa palavra, e que nós possamos juntos ser cheios do Espírito Santo, que é o que nós precisamos, Senhor, para vencer os dias maus que estamos enfrentando. Entregamos esse culto, esses poucos minutos que temos em Tuas mãos, orando, pedindo perdão dos nossos pecados e orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Pastor Cleudson começou falando sobre esse assunto há 2 semanas. Irmão Dair deu continuidade no último domingo. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre medo e coragem. Pegando a definição da palavra, ela tem origem do latim, metus. Então a palavra medo tem origem do latim, metus. A definição diz uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Mais uma definição, um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Mais uma definição, é uma sensação, um estado em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo que se acredita ser uma ameaça. Quando se sente medo, ocorrem alguns fatos, alguns fatores no nosso organismo. Um deles
é a liberação de hormônios. Por exemplo, a adrenalina. Ela provoca a aceleração dos batimentos cardíacos e o organismo começa a se preparar para algo que vai acontecer, ou para lutar ou para fugir. Existe o lado bom do medo? O medo é da natureza humana? Sim. Um estado de alerta importante para a sobrevivência humana. Então, o medo, ele é um estado de alerta importante para a nossa sobrevivência. Uma pessoa sem medo, ela pode se colocar em situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida e a de terceiros. Alguns exemplos: ao atravessar a rua, uma pessoa que tem plena consciência mental, ela não atravessa a rua sem olhar para os lados. Prudência, medo de ser atropelado. Você dirige seu veículo até certa velocidade. A partir daquele momento, você sabe que algo pode acontecer com sua vida ou com a vida de terceiros. Medo de um acidente. O lado bom do medo. Você não pula em qualquer lugar, falando de água, rio, piscina, mar. Você não sabe nadar, mesmo aqueles que sabem, né? É sempre bom ter prudência. Por quê? Medo de morrer afogado. Se não tivesse isso, chegava lá, pulava. Fatalmente aconteceria uma tragédia. Nós temos que entender o problema não é ter medo. Esse tipo de medo que nós citamos há pouco. O problema é quando ultrapassa um certo limite e nós temos a fobia e transtornos que são causados pelo medo. Quando isso acontece, você se torna, preste atenção, irracional naquela situação. Quando o medo ultrapassa um certo limite, você se torna irracional diante daquela situação, quando ele passa a ser uma doença, uma fobia, algum tipo de transtorno. Uma pessoa normal, com plena consciência mental, que não tem um transtorno, não tem a fobia, diante de uma situação de medo, o que ela faz? Ela acaba fugindo ou enfrentando a situação. Medo de certa coisa, ou você vai, enfrenta aquela situação, ou você foge daquela situação. Isso quando não é uma doença, quando não é uma fobia, quando não é um transtorno. Por quê? Quando passa para esse lado da fobia, do transtorno, o medo acaba paralisando a pessoa. Ela perde a capacidade de raciocínio naquele momento. Quando chega em uma situação como essa, claro, requer tratamento com especialistas, parte médica, clínica mesmo. Um exemplo que a gente pode citar, o irmão Odair citou muito bem na semana passada, a pessoa que tem medo de entrar em um elevador. A gente pode citar uma pessoa que tem medo de voar, entrar em um avião e voar. Não adianta falar para ela, é seguro, não tem problema, pode entrar, nunca aconteceu nada, eu já voei, estou aqui. Não adianta. A partir do momento que aquele medo se transforma em uma fobia ou um transtorno. Existem técnicas que especialistas vão trabalhando, vão curando aquela pessoa. Nesse caso do avião, pode-se usar, ir até um andar mais alto, a pessoa olhar para baixo, entrar em um avião estacionado, um simulador. Então, pouco a pouco, o profissional que estudou para isso, ele tem a capacidade de reverter essa situação. Ele vai trabalhando até que aquilo seja vencido. O medo, ele é algo tão complicado, quando ele passa desse limite, se torna uma fobia, um transtorno, que vem doenças em si. A gente pode citar anorexia, que é a visão distorcida do próprio corpo. A pessoa tem medo de engordar, mas a visão dela diante do espelho é outra. Mesmo magra, ela se acha acima do peso. E também a bulimia, que a pessoa acaba comendo de forma exagerada,
sem qualquer tipo de controle, depois se sente culpado e acaba jogando aquela comida, né, fazendo a purgação daquele alimento. Coragem, capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Muita gente pode entender que coragem é a ausência do medo. Não é. A coragem é a capacidade de enfrentar aquela situação, o medo, o temor ou intimidação. Agora, vamos pensar um pouco sobre a nossa vida. O ato de viver é um ato de absoluta coragem. Como assim? Viver é um ato de coragem. Todos nós, ao acordarmos, ao sairmos de casa, estamos sujeitos a inúmeros riscos, coisas que podem acontecer na nossa vida. Nós, todos os dias, desde o ano passado, estamos saindo de casa com um vírus assassino que está aí fora. É um ato de coragem. Você sai de casa, vai fazer a sua função, se precavendo, orando, pedindo a Deus para que te proteja. Mais um exemplo. Quando saímos de casa, a gente nunca sabe se vai ter um desvairado com o carro na mão, embriagado, acima da velocidade permitida, que pode te atropelar, fazer algum mal. Então a vida, ela não espera ninguém, ela passa. Você escolhe como viver. Por isso, irmãos, nós acordamos cedo todos os dias. O que nós fazemos? Agradecemos a Deus pela noite que se passou, lemos a Bíblia, oramos. Quem tem essa condição, assiste o culto doméstico e encomenda o dia ao Senhor. Inúmeras situações lá fora podem acontecer, mas o Senhor nos livra de todas elas. Mas o ato de sair de casa é um ato de coragem. Tem o vírus, tem o carro desgovernado, tem essa situação, tem aquela situação? Tem, mas a vida não espera. E a vida passa muito rápido. É preciso de coragem. O cristão, ele tem coragem, ousadia para viver. Achei muito interessante, meditando a respeito desse assunto. Coragem é ação, é agir. É o oposto da inércia, que é ficar parado, ou da procrastinação, que é deixar para depois, enrolar para fazer o que tem que ser feito, para resolver o que tem que ser resolvido. Uma pessoa corajosa, ela não está isenta do medo. Reforçando o que nós dissemos há pouco, coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade, a decisão de enfrentar ou fugir daquela situação. O problema do medo é quando passa daquele nível, se transforma em fobia e transtornos. Uma pessoa corajosa, ela toma a decisão. Aqui é um ponto importante para nós pensarmos sobre isso. Quando não é uma doença, quando não é algo patológico, que exige ali um cuidado maior com profissionais da área, mas muitas coisas nós podemos vencer com a nossa decisão de ter coragem, de fazer, de vencer aquele obstáculo que foi colocado à frente no nosso caminho. Uma pessoa corajosa, ela reconhece seus medos e não se sujeita a eles. Eu tenho medo de tirar a carteira de motorista, ficar nervoso ali na hora e não conseguir. Eu tenho medo, e aí cada um se coloca na situação que é peculiar, que acontece com você. Tome essa decisão. Você reconhece, não, eu tenho receio disso, posso ter temor disso, mas você vai lá, enfrenta com sabedoria e vence aquela situação. Essa parte natural. Agora vamos falar um pouquinho no espiritual. Exemplos que a Bíblia nos deixou
nos deixa dia a dia, para que hoje, neste domingo, nós possamos olhar, meditar, e essa palavra é viva e nos ajuda hoje. Foi feita para o dia de hoje, e amanhã, e assim sucessivamente. Moisés, um grande profeta de Deus, um exemplo para nós, cristãos. 40 anos no Egito, 40 anos para desaprender o que tinha aprendido no Egito, lá no deserto. Teve que passar por uma limpeza, por uma purificação, principalmente da mente. Até que o Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente. História bem conhecida por todos. Moisés de imediato entendeu e aceitou aquele desafio. Quando o Senhor falou: o povo está clamando, eu vou atender o clamor desse povo e vou enviar o libertador. Moisés se colocou de pé e: vamos lá, é comigo mesmo, o que eu tenho que fazer, eu vou agora, como que é? Não. Na Bíblia, na leitura de Êxodo, nós podemos ver. Primeiro momento aconteceu o seguinte: via o Senhor falando para Moisés: vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e eis que enviarei um libertador. Falando para Moisés. O que Moisés fez? Em outras palavras, quem sou eu para ir lá? Eu? O Egito, a maior potência do mundo, eu vou lá sozinho? Não, não vai dar certo isso não. Deus continuou conversando com Moisés: estarei contigo. Aí Moisés: quando eu chegar lá, o que eu vou falar? O que eu vou falar para o povo hebreu? Vão perguntar meu nome e quem me enviou. O que eu vou falar, Senhor? Aí o Senhor disse: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. Aí Deus segue falando com Moisés, passando orientações, e faz a promessa que vai vencer os heteus, os amorreus, e vai para uma terra, que aquele povo vai ser liberto, e vai para uma terra que mana leite e mel. Aí Moisés de novo, pela terceira vez: Senhor, não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, e dirão: o Senhor não apareceu. Em outras palavras, não vão crer em mim, o Senhor não vai aparecer lá, como que eles vão crer em mim? E aí vem as demonstrações que Deus faz ali para Moisés. Cajado, pega esse cajado aqui. Pegou o cajado, jogou no chão, ele se transformou em uma cobra. Pega pela cauda, pegou aquela cobra pela cauda, voltou a ser um cajado. Depois, Moisés, coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito. O que aconteceu? A mão ficou leprosa. Moisés, coloca a mão no peito de novo. Moisés foi lá, colocou a mão no peito de novo. Ela tornou-se limpa como sua própria carne. Demonstrações. Deus dando coragem, né? Falando com Moisés para ele ter coragem de ser o libertador. Fazer o que ele tinha que fazer. Aí Moisés arrumou mais... Não, foi bom isso aqui, né? Em outras palavras... Tá bom, estou mais confiante, mas eu sou gago. Como que eu vou falar com o povo? Imagina, eu chegar lá no meio do povo: Senhor é contigo, eu sou o libertador. Eu sou gago, Senhor, não dou conta de falar. Como que eu vou lá fazer isso? Aí o Senhor fala mais uma vez com Moisés, perguntando: quem fez a boca? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? E nesse momento, a Bíblia fala: acendeu a ira do Senhor, e o Senhor foi e chamou Arão. Arão falará por ti. Agora, olha a diferença de Moisés, com medo de ser gago, do povo não crer, para o Moisés, depois que entendeu que aquilo era um propósito de Deus na sua vida, quando ele teve coragem de enfrentar aquela situação. Mensagem perseverante, parágrafos 36 ao 44. Agora, às vezes no caminho do dever,
Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. Ele faz com que façam alguma coisa que inteiramente se torna motivo de riso. Pedir um homem sozinho, com a vara na mão, cajado na mão, para libertar o povo do maior exército, da maior nação do mundo, o Egito. Por exemplo, e se Moisés tivesse falhado como um homem jovem de 40 anos, um militar, e o trono com seu pé nele, todos os exércitos do Egito controlados por ele, e falhar em fazer isso, e aqui vai ele para o Egito na manhã seguinte, depois de encontrar com este anjo na sarça, sem nada na mão, a não ser uma velha vara torta do deserto, com sua mulher sentada numa mula, e Gerson no colo dela, a barba branca que batia na cintura dele, talvez. Ele estava com 80 anos, um homem de 80 anos, com a esposa, o filho, um cajado na mão, indo libertar o povo hebreu do maior exército, da maior nação do mundo. Sua cabeça calva brilhava no sol, e com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu, e um sorriso em seus lábios. Pode ser que alguém lhe tenha dito: Moisés, aonde você vai? Moisés disse: vou para o Egito para tomar controle. Irmão, é diferente quando você se enche do Espírito Santo, quando você entra véu adentro e aparece um problema na sua frente. É totalmente diferente de quando você não tem esse coração sincero diante de Deus. Olha a confiança de Moisés: sou gago, não vai dar certo, o povo não vai crer em mim, agora aqui, vou para o Egito para tomar controle. Estava com coragem ou sem coragem? Pode ser que tinha um certo receio, um certo medo? Pode ser que sim, mas enfrentando aquela situação, e é isso que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Enfrentemos os obstáculos, as dificuldades que a vida impõe. Parágrafo 37, quando ele não conseguiria fazer isso com um exército, como ia fazê-lo com uma vara torta? Oh, meu caro, você perdeu o juízo, você endoideceu. Foi uma invasão de um homem, mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. E Moisés estava decidido, não importava quais fossem suas vantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais do que todas as desvantagens. Um com Deus é maioria. Não importa a situação, não importa o que o médico falou, não importa a desvantagem. Ele estava crendo no que a palavra, no que o Senhor disse a ele. O profeta segue dizendo: se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite, eu digo hoje à tarde, que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais, toda a eternidade depende da palavra. Nenhuma palavra, Jesus disse, falhará, nenhuma palavra falhará. Os céus e a terra falharão, mas ele não. Moisés foi para lá e foi muito persistente quando lançou sua vara no chão e ela se transformou em serpente. Então ele encontrou imitadores, e isso ainda existe no caminho de Deus, alguém que tenta imitar alguma coisa. Moisés sabia com quem havia falado, nós sabemos em quem temos crido. Ele sabia em quem havia crido, e estava persuadido que ele era poderoso para guardar aquilo que havia prometido a ele até aquela hora. Moisés ficou quieto, sem agitação, quieto. Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. Isso nos ensina que a mesma coisa se repetirá, talvez não da mesma maneira, mas se repetirá nos últimos dias. Pois como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistirão à verdade.
Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar. Com assim diz o Senhor para apoiar isso: eu estarei contigo. Vamos trazer para cá? Vamos nos colocar nessa situação? Moisés foi persistente. Fale seu nome assim e diga: Renato foi persistente. Fale seu nome com fé, com confiança. Moisés foi persistente, aí diga seu nome, pois tinha algo para realizar. Deus tem algo para realizar na sua vida, tem um propósito na sua vida. Você não está aqui por estar, você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar. Não é por conta própria, não é por vontade própria, é com assim diz o Senhor para apoiar isso. E nós temos o assim diz o Senhor para o nosso tempo, para a nossa era. Pois assim diz o Senhor para apoiar isso: eu estarei contigo. Nós continuamos falando agora ainda sobre Moisés, para finalizar. Não precisa abrir sua Bíblia. Êxodo capítulo 14. Se quiser abrir também, fique à vontade. Saíram, o libertador veio, falou com o povo, as pragas se sucederam, e aí saíram do Egito. E aí nós vamos vendo aqui o que aconteceu. Êxodo 14, 10 ao 15. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, revoltados, bravos com aquela situação: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Já que é para morrer, por que não deixou a gente morrer lá? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Depois de ver tudo que Deus fez ali no Egito, mesmo assim, um coração duro, incrédulo, quanto o perfeito querer e efetuar de Deus. No versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aí o Senhor vem e fala com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O Senhor fala para você nesta hora: por que clamas a mim? Que eu tenho feito, que eu fiz já está feito. Você foi curado aquele dia no Calvário. A mensagem está aqui para que você possa crer, para que você possa obedecer e assim ser cheio do Espírito Santo para enfrentar qualquer adversidade da vida. Muitas vezes nós estamos orando, clamando ao Senhor, quando a ordem é: marche, caminhe, prossiga, enfrente essa situação, tenha coragem, Deus é contigo. Nós vemos Josué, no momento que Moisés vai ao encontro do Senhor, Josué assume ali a liderança, e o Senhor fala para ele: não te ordenei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem tampouco fiques desanimados, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Isso não foi só para aquele tempo, isso aqui é para hoje. Elias, naquele desafio do Monte Carmelo, 450 profetas de Baal contra um homem, Elias. Mas um homem com Deus é maioria, um homem com Deus é vencedor. 1 Reis 18, versículo 37, 36 e 37.
Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Profeta de Baal gritando, até Elias perguntou, talvez ele está dormindo, está cansado, né? O seu Deus aí, Baal. E Elias falou baixinho assim, ó: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O que aconteceu? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Baixinho, fale agora, como Elias disse ali, ó: responde-me, Senhor, responda a minha oração, Senhor. A oração de um cristão, de um eleito, não é em vão e não fica sem resposta. Nem sempre é o barulho, às vezes o barulho pode até fazer parte, mas na calmaria, na voz baixa, a gente vê o profeta orando pelos enfermos, com a voz baixa, e o poder de Deus ali, tomando conta do ambiente, as pessoas sendo curadas, e esse mesmo poder está aqui. Amada igreja, o que nós precisamos não é de mais pregações, o que nós precisamos é mais de Deus em nós. Quando nós tivermos consciência de quem nós somos realmente, essas pequenas coisas que têm nos prejudicado, que têm nos atrapalhado, ficarão para trás. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Creia nesta mensagem, creia no que sai deste púlpito, e seja cheio do Espírito Santo. Receba de Deus aquilo que você veio buscar neste dia. Para finalizar, o tempo ali já, na verdade, acabou, mas só para a gente fechar esse momento. Mensagem: como poderei vencer? Parágrafo 52. Encontramos aqui que Deus sempre teve vencedores. Sempre Deus teve vencedores, Ele teve vencedores em cada era, e aqui estão alguns dos vencedores desta era. Deus em cada era tem os seus vencedores. No parágrafo 72, o profeta desta última era nos diz: o que eu tenho que vencer? A coisa que você tem que vencer é você mesmo, suas ideias, suas coisas. Meu jeito, se não for assim eu não vou cantar, se for assim eu não vou tocar, se for assim eu não vou mais na igreja. Para com isso. A coisa que você tem que vencer é você mesmo, suas ideias, suas coisas, e render-se a si mesmo a Ele, e Ele vencerá por você. Ele sabe a maneira, nós não. No parágrafo 84, você sabe que, aliás, no parágrafo 85, falando de Israel ali, Josué e Calebe, mas lá havia dois homens, Josué e Calebe, e quando chegou a hora da prova final, os obstáculos eram tão grandes que eles pareciam como gafanhotos ao lado deles. Às vezes a dificuldade é tão grande, o problema é tão grande, que a gente tem a tendência, de se apequenar, ficar como gafanhoto, minúsculo, como uma formiga, diante daquele problema. Josué gritou com Calebe e disse: nós somos mais do que capazes de fazer isto, porque assim disse Deus. E eles eram vencedores, eles venceram, eles foram aqueles que foram privilegiados de toda grande organização de pessoas para levar a verdadeira e eleita noiva para a terra prometida. Josué e Calebe na linha de frente lá como dois generais, dirigindo-os diretamente pelo rio, e atravessaram para a terra prometida. Por quê? Por que eles venceram? Eles criam na palavra. Você crê na palavra? Então você é vencedor. Mais do que vencedor,
em Cristo Jesus. No parágrafo 103, o profeta diz: vencer significa suportar a prova. Por mais que as coisas apertem, por mais que o inimigo tente nos encurralar contra a parede, nós damos um brado, nós damos um tapa na mesa, de maneira figurativa, e vamos à igreja, vamos ouvir o que Deus tem para nós, dia após dia, culto após culto, vamos suportando as provas, nos enchendo da presença de Deus, e por isso nós continuamos no caminho, por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Parágrafo 113. Então, como eu venço? Uma pergunta do profeta. Não eu, mas a palavra que está em mim. A palavra é Deus, então eu venço as coisas do mundo, porque a palavra é em mim. Se habita em mim e minha palavra em vós, então simplesmente peça o que desejares. Preste atenção nisso, irmão. Nós não podemos nos acostumar com essas coisas tão grandiosas. Se habitas em mim e a minha palavra em vós, então simplesmente peça o que desejares. Simplesmente, vai ser fácil? Vai ser de hoje para amanhã? Vai ser hoje à noite? Pode ser, se Deus quiser assim, mas o profeta diz: simplesmente continue tentando, você chegará em cima tão certo como qualquer coisa. Vê, você tem que chegar ao topo. Amém. Graças a Deus. Incline seu rosto, da maneira que você quiser falar com Deus nesta hora. Nós vimos aqui nesta mensagem, lemos agora, parágrafo 113. Então simplesmente peça o que desejares. Nós temos um Deus no céu que ouve as nossas orações. Peça a Deus com fé nesta hora, seja a cura de uma enfermidade, seja a volta de um ente querido que não está na comunhão, seja por mais do Espírito Santo. Fale com Deus um pouquinho. Vamos fechar esse companheirismo, essas bênçãos que Deus nos deu hoje, falando com Ele, pedindo, mas também agradecendo. Ore, é a sua oração, é o jeito que você se aproxima de Deus que faz a diferença. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, por essa mensagem, que nós possamos, Senhor, ser cheios do Espírito Santo, com coragem, Senhor, para enfrentar os dias maus. E nesta hora, Senhor, crendo em Isaías 53, nós levantamos nossas mãos e, como igreja do Deus vivo, repreendemos todas as enfermidades. Pedimos, Senhor, que o Senhor conceda uma bênção especial para cada irmão, para cada irmã que está aqui, que está acompanhando por meio da internet. Este povo não está brincando de ser crente. Esse povo quer uma mudança, Senhor, quer um coração cheio do Espírito Santo. E essa mudança começa a partir de hoje, começa a partir de agora. Hoje é o dia de você se render a Deus. Renda-se a Ele e você verá os resultados na sua vida. Nós oramos, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos o perdão dos nossos pecados, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.